As roupas guardávamos em caixas de papelão em cima de uns caixotes velhos e fomos para lá. O dinheiro de tudo que nós vendemos nós usamos para pagar alguma coisa e o que sobrou foi usado para fazer a mudança e para ir comprando alguma coisinha para comer enquanto a situação continuasse daquele jeito. Bom, e lá fomos nós pela fé, né? Entregamos o apartamento, fizemos o que deu para fazer e fomos embora para aquele barraco, morar lá. Irmãos, só Deus. Deus sabe que ali naquele barraco nós nunca murmuramos, nunca reclamamos, nunca blasfemamos contra Deus. Não. Nós sabíamos que aquela prova era dura, que aquilo que estava acontecendo era realmente uma prova de fogo. Mas também nós sabíamos que Deus estava no controle. E não murmurávamos, não. Achávamos até que, poxa, conseguimos passar pela prova fortes, firmes, sabe? Lógico que nós sentíamos as dificuldades, nós víamos a cama das minhas filhas, o beliche, era assim, acho que ficava uma altura assim, do teto para a cama de cima do beliche. Minha filha dormia em cima, quase batendo na telha. E aquilo eu olhava, lógico que nenhuma mãe e vai ficar feliz vendo um filho passando por uma situação dessa. Mas temos que dar glória em tudo. Então, louvávamos a Deus assim mesmo, porque sabíamos que Deus não ia permitir que aquela situação continuasse por muito tempo. Nós sabíamos que tudo aquilo estava sendo uma prova e por isso nós tínhamos que permanecer firmes, porque o leão ia ter que jejuar, que para piorar a situação, parece hilário, mas havia tantas ratazanas naquele lugar, mas tantas ratazanas, não eram ratinhos não, ratazanas grandes, enormes, muito lixo, muito entulho naquele quintal, aquele terreno. Meu avô cuidava com um amor, um cuidado muito grande, mas quando ele começou a ficar doente, o mal de Alzheimer e a idade também, ele não teve mais como cuidar. Então aqueles madeira velha, era tijolo velho, e minha avó também gostava muito de guardar um monte de cacareco, juntava muitas coisas. Aquilo foi ficando ali um quintal entulhado de coisas e aquilo começou a dar muito rato, muita barata, muitos bichos. Aquilo estava um caos, um caos. As paredes daquele barraco eram feitas de madeira de forro, aquelas madeiras finas de forro, e elas já estavam carcomidas por cupins. Então haviam brechas enormes. E eu colei, fiz grude com farinha de trigo e colei folhas de jornal, de revista. Nossa, empastelei aquilo de folha de jornal, de revista, para cobrir as brechas, para não entrar vento, para não entrar bicho. E ali a gente tinha que se virar como podia. O telhado era todo de pedaços de folha de brasilite, com pedaços de blocos de pedra em cima por vento, porque ali ventava muito, principalmente no verão, era tempestade atrás de tempestade. Aqui faz muito calor, então no verão é tempestade, é raio, é trovão, é vento, é terrível. E o barraco assim, já inclinado. Só Jesus. Quando chovia era uma tristeza e aqueles ratos entrando. Era assim, terrível mesmo, irmãos. Terrível, 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 terrível.
Claro que quando nós mudamos para lá, nós começamos a fazer a limpeza no terreno, começamos a tirar os entulhos, mas mesmo assim tinha muita ratazana, muitos terrenos assim do lado, então não tinha jeito. Até arrumei um gato para dar uma melhorada. E depois que eu arrumei um gato, deu uma amenizada, porque com o gato os ratos deram um pouco, pelo menos dentro do barraco eles não estavam mais entrando. Mas era terrível. A gente tropeçava nos ratos. E ali nós fomos vivendo dentro das possibilidades, pedindo a Deus que aquele barraco não caísse, porque era o único lugar que nós tínhamos para ficar. Ventava, chovia, chovia dentro de casa, chovia lá fora, chovia dentro do barraco, era aquele caos. Até que um dia meu sogro apareceu lá e falou para o meu esposo que era para ele comparecer no sindicato do Porto, que havia uma proposta de emprego para ele. Oh Deus! Daquele dia, ali começou a tempestade a passar. Ali a mão de Deus começou a transformar aquela luta, aquela prova, aquela situação. Ali a gente começou a perceber que o inimigo já estava caindo por terra e que a vitória estava chegando e que tudo ia mudar na nossa vida, que as coisas já iam melhorar, minhas filhas já tinham voltado para a escola e a gente sabia que Deus já estava começando a transformar aquela situação, que aquilo ali estava no fim, que aquela prova estava começando a mudar. Então, meu esposo foi no sindicato, fez lá a entrevista e voltou com aquela notícia. Ele estava empregado. Para a honra e glória do Senhor, ele já estava empregado, já ia começar a trabalhar no outro dia e ganhando até razoavelmente bem. E foi uma bênção. E para completar, eu fui chamada para trabalhar num hotel, num grande hotel aqui da Baixada Santista, porque eu sempre fui telefonista, recepcionista. Então, minha irmã, como morava lá, na hora que eu estava trabalhando, ela tomava conta das crianças e tomava conta da minha avó para mim. E eu voltei a trabalhar e ele voltou a trabalhar e tudo começou a melhorar, tudo começou a mudar. Começou a chegar o refrigério de Deus na nossa vida. E ali nós trabalhando e ganhando nosso dinheirinho, começamos a pagar as contas atrasadas, conseguimos limpar o nosso nome, conseguimos já poder ir a um mercado fazer umas comprinhas melhores. Tudo começava a melhorar. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Só Deus sabe a prova que nós passamos ali. Mas tudo começou a mudar. E depois de alguns meses que a gente já estava trabalhando, que as coisas já estavam mais organizadas, tinha um espaço no fundo do terreno que nós esvaziamos, tiramos os entulhos, ficou um bom espaço no fundo. E aí nós pensamos, por que não construir uma meia água aí nesse fundo de quintal? Vamos fazer uma meia água. Construir uma casinha, uma meia água, com 2 quartinhos, com um banheiro decente, né? Começamos a pensar assim, fomos buscar em Deus, chamamos um pedreiro que morava ali perto, fizemos um orçamento e fomos então à casa de material e compramos todo o material para fazer aquela meia água. Claro, entre aspas, levantar, colocar o básico, o necessário,
sem acabamento, sem luxo, sem teretetês, só o básico mesmo, o mais simples possível. Compramos vitrozinhos para colocar, o vaso sanitário, uma piazinha no banheiro, uma pia de cozinha bem simplesinha, tudo sem piso. Fizemos o piso de cimento com vermelhão, aquele piso liso de vermelhão, e as paredes sem reboco.